A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos. Me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Você sabia que na época do apóstolo Paulo existia um grupo de crentes que causava tanta tristeza nele que fazia até ele chorar? Vamos ler isso, por favor, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Filipenses 3, do 17 ao 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo ele tinha ousadia de pedir para os filipenses para imitarem ele, porque ao imitarem o apóstolo Paulo, certamente estavam imitando também o Senhor Jesus. Então ele tinha essa ousadia de pedir os crentes para imitarem ele. E ele fala uma coisa interessante: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai, preste atenção, né? Ele está falando para os filipenses: preste atenção naqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Verso 18: pois muitos andam entre nós, muitos, não eram poucos não, eram muitos, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. E o apóstolo Paulo ele avisava eles repetidas vezes: e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo causavam tanta tristeza no apóstolo Paulo que fazia até ele chorar. Mas o que tornavam essas pessoas, esses crentes, esses grupos religiosos inimigos da cruz de Cristo? O que eles faziam, o que eles ensinavam, né? Que faziam deles inimigos e não amigos de Cristo, mas inimigos da cruz de Cristo. Isso você vai descobrir se você ler o capítulo 3 inteiro. Então depois você volta e lê o capítulo 3 inteiro, que você vai entender que eles ensinavam que não bastava somente você receber Jesus como Salvador da sua vida, servir a Cristo, mas você tinha que se circuncidar para poder ser salvo. Inimigos da cruz de Cristo, né? Automaticamente eles estavam dizendo que a cruz de Cristo foi insuficiente, o sacrifício do Senhor foi insuficiente, porque não bastava só o sacrifício do Senhor, eu creio no sacrifício do Senhor, eu creio que Jesus morreu para me salvar dos meus pecados, eu tinha que me circuncidar também para entrar no céu. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu algum pregador, algum ensino, alguma doutrina, alguma religião que ensina essas coisas? Que você, além de crer em Jesus Cristo, você tem que praticar alguma coisa do Antigo Testamento para poder você ser salvo? A gente vê muito isso por aí. Por exemplo, não basta apenas eu receber Jesus como Salvador da minha vida, mas eu tenho que dar o dízimo, senão não vou entrar no céu. Inimigos da cruz de Cristo. No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se eu não guardar o sábado, se você não guardar o sábado, segundo eles, você não vai para o céu. Inimigos da cruz de Cristo. O legalismo religioso. Se você não usar calça, você não vai para o céu, porque se você usar uma bermuda, você está inapto para ir morar no céu. Legalismo, inimigos da cruz de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que nós como cristãos devemos andar nus, mostrar o nosso corpo, não. A palavra de Deus ela proíbe que a gente faça isso. Ela diz para a gente andar de forma decente, que não cause escândalo, né? Mas não diz para a gente, por exemplo, ter que usar calça. Se você quiser usar calça, tudo bem, mas isso não vai te levar para o céu, não. Inimigos da cruz de Cristo. Todo ensino religioso, toda doutrina que ensina que a cruz de Cristo não é suficiente, que o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário, eu tenho que crer nele, crer que ele morreu por mim, me batizar, servir a Cristo, mas eu tenho que praticar alguma coisa. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. E qual será o destino dessas pessoas? Qual será o destino desses que ensinam essas coisas? Que não é suficiente o sacrifício do Senhor. Foi insuficiente, eu tenho que praticar alguma coisa, alguma obra para poder ser salvo. É lógico que a fé sem obras ela é morta. Nós praticamos boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Mas eles ensinam diferente. E olha o destino dos inimigos da cruz de Cristo.
Verso 19, estou em Filipenses capítulo 3, no verso 19. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. O inimigo da cruz de Cristo, o destino dele, o destino dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição. A gente acabou de ler a perdição, o destino deles é a perdição. E o Deus deles, na minha Bíblia, o Deus aqui, o Deus deles, está em letra minúscula. Não é o nosso Deus, é o Deus deles, o Deus falso, o Deus que eles criaram, porque só existe um único Deus. O Deus dele é o ventre deles, é as vontades dele. E a sua glória está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas e só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não se preocupam com as coisas celestes. Eles não se preocupam com a volta de Cristo, por exemplo. Pouco se fala da volta de Cristo. Pouco se fala sobre santidade. Pouco se fala sobre o inferno. Pouco se fala sobre essas coisas. Só se falam de coisas terrenas, coisas materiais. Prosperidade, por exemplo, são os inimigos da cruz de Cristo. O que devemos fazer então? Devemos reconhecer que a cruz de Cristo é suficiente, ela é suficiente. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para me salvar e para te salvar. Eu não preciso fazer nada, nenhuma obra da lei para ser salvo. Eu não preciso dar o dízimo para ser salvo. Eu não preciso guardar o sábado para ser salvo. Eu não preciso nada disso. Eu preciso crer no Senhor Jesus. Eu preciso crer no sacrifício que Ele fez. O sacrifício foi suficiente. É lógico, nós vamos viver em santidade. É lógico, nós vamos obedecer os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Vamos ser amigos da cruz de Cristo e não inimigos da cruz de Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aonde